Salve, galera. Rodrigo aqui. Galera, vamos dar uma olhada no que o meu xará, Rodrigo Silva, falou sobre as meninas do Job na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha lá, ver como é que foi. O que que eu quis dizer com isso? O que que eu quero dizer? O que que significa aceitar a Jesus? Eu acho que significa. Bom, se você dissesse pra mim assim, Igor, aceita Jesus, eu ia entender. Você quer que eu a- aceite toda a Bíblia como a palavra de Deus, e, portanto, viva tentando pelo menos entender aquilo ali. Eu entenderia que você ia querer que eu me espelhasse em Jesus e fosse o mais próximo possível dele. E eu entenderia que eu precisaria de uma transformação, em geral, precisa-se de uma transformação pessoal grande e muitas vezes até deixar para trás coisas que te definiam até então, né? É isso que eu entendo quando falo assim, pô, aceita Jesus. Tá, então, peraí, você tá falando pra eu aceitar Jesus? Já tô entendendo que eu preciso obrigatoriamente parar de fumar, por exemplo. Eu precisarei obrigatoriamente começar a congregar com mais frequência. Eu precisarei ler a Bíblia na intenção, não apenas para ler à toa, mas na intenção de interpretá-la e entender o que que aquilo ali quer dizer, pelo menos para minha vida. Sei lá, eu ia por esse caminho. Nota 10 para você. Se fosse um catecismo, ia dar até um corte. Igor ensina Rodrigo o que que é aceitar Jesus. Já pode preparar um corte aí. Igor ensina Rodrigo o que é aceitar Jesus. Tá certo. Isso numa situação controlada, num ambiente controlado. Porque assim, eu aceitei Jesus em 2018, se eu não me engano. 2018, tá? E quando eu aceitei, eu ainda fumava, eu ainda bebia, entendeu? Então, eu fui parando com isso de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Até que eu bebia pouco, bem pouco. Eu parei de beber extremamente, beber mesmo, de todo final de semana tá balada, em festa de beber. Isso em 2015, cara. Mas de fumar, eu parei em 2018. Mas quando eu entrei pra igreja, que eu me batizei, eu ainda bebia um pouquinho, ainda fumava bastante. Isso foi parando com o tempo, entendeu? Agora eu vou fazer a mesma pergunta numa paráfrase e Uhum. depois vou dar minha resposta para você. Tá. O que que é um parto correto dentro dos moldes convencionais da medicina? Se eu tivesse um obstetra aqui, ela fala assim, o parto tem que ter esse requisito, hospital limpo, asepsia assim, pré-natal assim, papapá. Ela ia passar uma lista de coisas do que é o parto correto Tá. e bom para criança. Ok. E o tanto de índio que nasceu sem ter nada disso? Uhum. E viveu. E sobreviveu. O tanto de gente que nasceu no mato sem isso e sobreviveu. Então, esse é o parto correto dentro de um ambiente controlado e normal. Mas eu tenho que entender, Igor, que o mundo está repleto de ambientes não controlados que fogem ao meu escopo. Por exemplo, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, verso 16, se não me engano, acho que é 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Tá, então, se não batizou, vai ser condenado. Aí eu tenho lá em Lucas, capítulo 23, um ladrão na cruz que falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ele não foi batizado. E aí? Mas Mateus está contradizendo Lucas? Mas aí eu entro numa. Entendeu o meu problema com alguns que querem Aham. colocar tudo dentro da caixinha? Eu entendo, é verdade, tá bom. Então eu tô contigo. Porque existe uma. Por exemplo, Deus faz o que ele quer, certo? Exatamente. Jesus falou isso para o Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. Agora vamos lá. Dentro esse que é a minha bronca com os que me atacaram, eu tô falando besteira, asneira, muita gente falou assim, tem que tá errado. É bom, tem um monte de Você entendeu? especialista de tudo na Não, internet. mas então, e foram alguns foram educados, outros não, você entendeu? Rodrigo não pode falar isso, que ele vai encontrar ateu no céu. Não, o Rodrigão, ele como arqueólogo, muito bom. Como teólogo, ele é desprezível e tudo mais. Mas calma, sabe qual que é o grande problema? E olha que eu sou um teólogo. Você pode não gostar disso, meu irmão, mas eu tenho um diploma de doutorado em teologia expedido nem pela Igreja Adventista, pela Igreja Católica.
Então, se a Igreja Católica deu um diploma de doutor em teologia para mim, quer dizer que eu consegui convencer os católicos que eu consigo entender teologia. Então, simplesmente assim. Mas eu não estou aqui para dar carteirada nem responder aos haters. Só estou dizendo o seguinte, que no meu mundo teológico eu tenho minha convicção doutrinária muito bem estabelecida. Eu não estou brincando de ser adventista. Mas eu reconheço que o mundo tem realidades muito fora do ambiente controlado em que eu vivo. Entendi. Você está entendendo? Tô Muito. entendendo. E basta estudar um pouquinho de psicologia ou precisar dos psicólogos e psiquiatras como eu precisei na minha depressão. Por exemplo, eu tenho uma série de versículos da Bíblia para falar para você que a prostituição é pecado. Que a prostituição é pecado e que Deus abomina a prostituição e que quem pratica a prostituição não herdará o reino. Eu tenho uma gama de versículos aqui e eu vou pregar isso do púlpito e vou acreditar nisso. Mas quando eu vou olhar para a sociedade, eu tenho lá no interior, talvez, perto da casa onde eu moro, uma menina que foi abusada a infância toda pelo padrasto. Ela foi abusada. Depois ela foi abusada pelo irmão mais velho. E essa menina cresceu sem nenhum respeito próprio. Ela não teve a sorte de nascer num lar controlado como a Laura, minha esposa. Mas também convenhamos, né? Como é que a menina vai... Não sei como é que não ficou maluca, pô. Abusada o tempo todo. Vida toda, não sei como é que não ficou doida, pô. E é a maior covardia que o homem, o ser humano pode fazer isso aí, ó. Essa menina Pai. cresceu apanhando e sendo abusada. E a única hora que ela era amada entre aspas, era quando abusavam dela. Essa menina adquire uma patologia que ela vai para o meretrício. A mãe dela era prostituta. Talvez ela já era filha de um dos 20 parceiros que a mãe teve. Foi abusada por um desses namorados da mãe, por um irmão mais velho. Essa menina não tem dignidade nenhuma com o corpo dela. Ela só conhece aquela vida. E ela vai estar na esquina ali, prostituindo-se. E eu, no meu ambiente controlado, aponto o dedo e falo assim, olha lá, ó, não vai entrar no reino de Deus. E o Espírito Santo vai tocar nela de um determinado momento, que no último minuto da vida dela, ela vai converter. E Jesus quebrou a cara dos religiosos da época dele. Jesus também ia ser muito ridicularizado e rejeitado se ele tivesse num podcast aqui. Jesus falou o seguinte, hipócritas. E falou para a nata do judaísmo, tá? Prostitutas precedem vocês no reino. Elas estão mais próximas do reino do que vocês. Elas estão mais próximas de uma conversão real do que vocês que estão aí guardando o Shabat, não comendo carne de porco, orando para o templo todo dia. Então, eu não estou negociando os princípios bíblicos, gente. Você que não entendeu minha fala aquela vez, eu estou repetindo aqui, eu não negocio princípios bíblicos. Mas eu deixo Deus ser Deus. Eu não estou fazendo nada para tirar a Carmen da prostituição. Na verdade, eu nem passo perto dela, porque ela é uma garota de programa, não quero me contaminar. Sabe a parábola do bom samaritano? Eu não quero me contaminar, né, porque eu sou um sacerdote. Mas aí do púlpito aqui eu fico colocando rótulos que Deus não me deu o direito de colocar. Então tem dois extremos que nós temos que evitar. Tem o extremo do progressismo, que é aquele que diz que é pecado chamar a coisa de pecado. Eu não subscrevo isso. Você entendeu? Não acho que está certo. Tem uma religião muito progressista hoje, que acha que Deus é tudo legal, tudo nice. Você não pode mais chamar o pecado pelo nome, você não pode mais... a pessoa só tem que aceitar Jesus como um psicólogo, não como salvador. Ele não tem que mudar de vida, ele não tem que mudar nada. Deus te aceita do jeito que você quiser e continua do jeito que é. Não, a igreja tem que aceitar todos, mas não pode aceitar tudo. Eu não posso negociar com esse progressismo. Mas eu não posso negociar também com a hipocrisia do legalista, que coloca todo mundo na régua dele e acha que o céu é apenas ele e os que pensam como ele. Deus não me deu essa autorização. Deus fala comigo, Rodrigo, a verdade é essa aqui, ó. Prega isso e viva por isso. Tá, pai, mas e aquele outro lá? Igual Pedro perguntou de João, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Segue o teu caminho. Prega e segue, deixa. E a Bíblia quebra muito esse chauvinismo nosso, muito, em muitas partes.
porque ela coloca como protagonistas pessoas que pelo crivo religioso jamais estariam. Jesus elogiou a fé de uma mulher cananeia e de um centurião romano. O que esse É, contexto... a gente só não pode esquecer que, por mais que o ser humano não tenha falhas, que pecar, eu acho que todo mundo peca. Mas por mais que o ser humano não tenha falha, só Jesus, para ser igual a Jesus, só Jesus mesmo. O máximo que a gente vai conseguir fazer é tentar ser igual a ele. O que quer dizer uma mulher cananeia? A mulher cananeia, na verdade, era uma mulher do Líbano. Quando Jesus foi lá para o Líbano, é interessante que ele tirou os judeus da nata do judaísmo, os 12, que era o Mar da Galileia, andou com eles mais de 50 quilômetros para cima e foi lá perto de Bânias, um lugar completamente paganizado. E lá ele perguntou assim: que dizem que eu sou? Se você fosse um judeu discípulo de Jesus, fala, pô, senhor, tirar a gente daqui para perguntar lá. É como eu tirar um monte de crentes assim da igreja da escola dominical e levar lá para Cracolândia e falar assim: quem que vocês acham que Jesus é? Pô, quem que vai perguntar? Ou para a porta do Lula Palusa, ou do Rock in Rio. É aqui que eu quero perguntar, porque lá nesse lugar, arqueologicamente falando, lá adorava Baal, os bodes dançantes, tinha culto satânico, tinha tudo. Jesus estava perguntando para eles: o que eles dizem que eu sou por causa de vocês? Ah, senhor, uns dizem que o senhor é João Batista, outro fala que é Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque o que vocês estão falando aí são coisas bonitinhas. Aqui é um recado para os progressistas. Não basta dizer coisas bonitinhas sobre Jesus, tem que falar quem ele é. Os progressistas, o problema é esse: eles querem falar que Jesus é um cara legal, que Jesus é um Deus que não condena, Jesus é um Deus que não julga, Jesus é um Deus que não pune. Jesus é um cara legal, estão falando um monte de coisa bonitinha de Jesus, mas heresia, não estão falando que ele é o Senhor, ele é o Cordeiro que pode irar, ele vai trazer o juízo sobre a terra, ele vai trazer a paz, ele vai trazer a espada também de fogo. E ele quer a mudança radical que você descreveu. Aí ele falou, tá bom. Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele falou, tá bom, Pedro, você tá certo, etc e tal. Foi o Espírito que te revelou isso. Aí ele tira os discípulos ali e num outro episódio ele continua subindo. Aí vai lá para os lados de Tiro e Sidom. Levou ele para outro lugar mais pagão ainda. Aí quando Jesus estava voltando, uma mulher Ciro-Fenícia, que é a região de Tiro e Sidom, porque hoje a gente fala a Síria é um país, o Líbano é outro, mas na época era um país só, Ciro-Fenícia. Vinha daquela região clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está endemoniada. Um evangelista a descreve como Ciro-Fenícia, o outro descreve como cananita ou cananeia. Nem havia mais essa nomenclatura. Chamaram uma pessoa de cananeia, era o pior rótulo que você podia dar. É como chamar uma pessoa pobre de favelado. Tá. Ou chamar um negro de tição. Uhum. Você tá entendendo? É uma maneira pejorativa. Não gosta desse povo, porque os cananeus eram os inimigos proverbiais do povo de Deus. Era o incircunciso. Entendido. Ou seja, ela era representação de tudo que não prestava, em termos sociais. Aí os discípulos, senhor, está incomodando a gente, manda embora. Jesus falou assim, não, manda vocês. Mas ela está incomodando. Mas eu não posso tirar o pão dos filhos e dá-lo para os cachorrinhos, não é? Ele falando para os discípulos. Aí a mulher adiantou e falou, senhor, eu sei, mas eu estou precisando de sua ajuda. Eu sei que o senhor não tira o pão dos cachorros, dos filhos e dá para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem da mesa do seu senhor. Se o senhor me der as migalhas, eu estou satisfeita. Jesus virou para os apóstolos, falou, tá vendo? Seus teólogos de almanaque, que ficam colocando tudo dentro da caixinha de vocês. Eu não encontrei em Israel a fé dessa mulher. Vá, filha, a tua fé te salvou, tua filha vai ser curada. Um outro episódio análogo a esse foi que Jesus estava em Cafarnaum, outro coloca próximo a Caná, corrigindo, e vê um centurião romano. E o centurião falou assim, meu filho está precisando meu empregado está precisando da sua cura. Ele falou, tá bom, vou lá na sua casa. Não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, porque eu sou romano, o senhor é judeu. Imagina. Mas o senhor fala, a missa tem isso, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra e sereis salvo. A fala do centurião foi tão importante que entrou para a liturgia da Igreja Católica ao longo dos séculos. Jesus falou o seguinte, puxa, senhor, porque assim, eu sou um homem de ordens, eu mando aqui, o cara obedece lá. Se o senhor só falar daqui, eu não quero te incomodar, o meu servo vai ser curado lá.
Jesus falou assim, faça conforme a tua fé. E de novo ele fala, em Israel não vê a fé desse homem. Nos 2 episódios, eu tenho uma mulher e um homem que não eram judeus, eles não faziam parte do povo de Deus. Aquela mulher não guardava o Shabat, ela não comia as carnes que só o judeu comia, não oferecia sacrifício para o templo, nem o centurião romano, pelo contrário, o centurião romano acendia incenso para César, o centurião romano era a figura do opressor romano no meio do povo ali, ele era o opressor. E Jesus não falou no futuro. Olha, minha filha, se você se converter, você terá uma fé. Ó, centurião, se você se converter, você terá uma... A sua fé te salvou. Já era uma fé que tinha agora. Se Jesus foi capaz de ver fé genuína em 2 pagãos que estavam completamente fora da ortodoxia, por que eu, Rodrigo, não posso ver fé genuína num ateu? É isso aí, Rodrigo, meu xará. É o seguinte, cara. Deus ama o pecador, né? Deus não ama o pecado. Então o que acontece? Hoje em dia, muito mais fácil eu julgar, não tô falando eu necessariamente não, qualquer pessoa. A não ser que esteja em muita comunhão com Deus mesmo e mesmo assim dá qual é o risco, mas é muito mais fácil você julgar, acho que desde antigamente, né? Do que você ver o que está acontecendo com a pessoa, se a pessoa está precisando de ajuda, o porquê que a pessoa está precisando de ajuda. Então é muito mais fácil você apontar o dedo. Entendeu? É muito mais fácil os meninos do Job herdarem o reino dos céus, que é a gente que está aí correndo atrás, trabalhando, fazendo um monte de coisa, algumas erradas, outras não. Então a gente não tem direito nenhum realmente de julgar os outros. Mesmo porque a gente nem tenta ajudar todo mundo, né? Mas agora eu tô falando por mim. Eu tento fazer minha parte. Faço muito pouco. No que eu posso eu ainda faço muito pouco. Mas eu ainda faço um pouquinho, mas eu faço. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Falou? Crédito ao Flow Podcast. Tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo, rapaz.